Gente, mais uma vez aqui falando com vocês a respeito de tudo que está acontecendo, né? Volta e meia eu sou requisitada aqui nos directs para falar sobre, né? Tem gente que é amigo, tem ex-aluno que pergunta, ex-aluna. Então eu vim novamente falar sobre a eficácia da vacina e também sobre tudo isso que está acontecendo no país, né? Tem muita gente muito assustada e com razão. Mas isso, na realidade, é uma junção de fatores que, pessoalmente, eu imagino que são fatores muito perversos, né? Imaginar um governo que se nega a aceitar a doença desde o início, que estimula as pessoas a continuarem acreditando em fatos absurdos, né? Estimular as pessoas a saírem a não usar máscaras, fazendo uma série de discursos absurdos, e as pessoas, por sua vez, também, sem o senso de coletividade, fazerem isso. Ontem eu estava assistindo, né, o ministro da Saúde, Pazuello, falando assim, essa variável de vírus que está acontecendo lá em Manaus, a gente não tem como prever e tal. Gente, tinha como prever absolutamente tudo. O Brasil, ele tem o que eu chamo de delay, né? O delay, o que que é? A gente conseguiu ver o que estava acontecendo na Europa, podia se precaver, começou medidas aqui no ano passado, no início do ano passado, para poder evitar, e depois descambou, porque o governo reiteradamente ficava falando que não, tem que voltar, porque o Brasil vai parar, porque o Brasil vai parar. Gente, o Brasil precisava também parar naquele momento, sabe? Evitar o avanço. E tem motivo para isso. E eu vou explicar o motivo de evitar. Tá? Assim, a primeira coisa que precisava ser feita era, de fato, o distanciamento social, que é o quê? Se afastar, ficar longe. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode chegar perto, era isso, porque o vírus ele é transmissível, principalmente quando você toca em lugares que estão aí contaminados, porque quando a gente fala gotícula de saliva sai, gente, eu não vou explicar isso porque vocês já sabem, né? E isso falhou, porque várias vezes a gente viu pessoas influentes fazendo uma série de coisas absurdas e seguindo aí adiante essas coisas absurdas, pessoas influentes tanto na mídia, né? Porque tem os close errados na mídia, quanto também no governo, tá? Então, fazendo aglomeração e tal. O que que chegou, né? Chegou no Natal, chegou no Ano Novo. E a galera do pensamento negacionista, né? Isso não pega em mim, eu já tive, provavelmente, porque a desculpa agora é essa, né? Eu acho que eu já tive, então não vou pegar. Como assim você acha que você já teve? Você é médico? Você fez teste? Você viu se realmente você teve? Ridículo isso, tá? Mas é o discurso de um monte de gente. Enfim, não vou ficar aqui falando também sobre isso. Bom, o que que os especialistas infectologistas que passam anos debruçados estudando ciência falaram? Que quanto mais o vírus circula, mais variantes do vírus acontecem. Ou seja, né, é o que Darwin lá atrás falou. Eu não sou professora de biologia, tá? Mas é o que Darwin, né, publicou há muitos anos, que existe lá, né, a evolução, inclusive dos vírus. E aí, gente, claro, cada vez que há uma mutação, há uma resistência maior, né? Então existem inúmeras mutações do SARS-CoV-2, que é assim que ele é chamado, né? A gente chama de Covid-19. Existem inúmeras mutações, 3 estão preocupando. Uma delas está em Manaus, né? Então, por que Manaus? Né? Porque o povo de Manaus não tem consciência, nada disso? Não, Manaus é porta de entrada do Brasil, sabe? Tem a Zona Franca de Manaus, tem um monte de gente que entra no Brasil por Manaus. Ali da América Central, da América do Norte, vem por Manaus. Tem muito voo que para em Manaus, né? E isso era a crônica da tragédia anunciada. E Manaus está mandando gente para outros lugares. E aí, agora o governo quer vacina, o governo que negou vacina, que negou inclusive o cartão de vacinação para você que votou nele saber que ele foi Tantan, que eu falei no outro vídeo, que é centenário, que está debruçado estudando isso já há um bom tempo, e que mais ainda agora em relação ao Covid de número 19,
e o número é 19 porque tem 18 antes dele, o Instituto Butantan tem 6 milhões de vacinas prontas, né? E agora o governo descobriu que quer vacinar, né? E por que fez isso? Porque existe por trás uma guerra política de dois insuportáveis, tá? São Paulo e governo federal. Então, assim, e somos nós que estamos morrendo, com medo, apavorados, somos nós. É o pessoal que está na linha de frente, que está exausto, que eu não sei como é que a cabeça dessas pessoas está, vendo os outros morrerem sem ar. Então, o que eu estou vendo daqui é que existe uma guerra cruel, perversa, política, de ego, e no meio disso tudo estamos nós. O governo federal está reclamando que não tem como comprar vacina. É óbvio que não tem como comprar vacina agora. Eu falei no outro vídeo, um monte de país investiu antes. O Brasil negou a vacina, negou até a existência do Covid, né? Então, como é que tem vacina agora? Estados Unidos, com Trump, que é outro tosco, estava lá. A Pfizer fazendo a vacina. Mesmo com o idiota do Trump, que já derrubaram, graças a Deus, né? Tá lá com vacina. E a gente aqui sem. Então é só isso que eu quero que vocês pensem, tá? Ano que vem vai ter eleição e a guerra política já existe há um bom tempo. Abram os olhos. Somos nós que estamos morrendo. Nós. O povo. Então, para além de subir tag, né? Somos todos Manaus, ar para Manaus e tudo mais, e para além de ver os artistas e outras pessoas aí lutando para conseguir cilindro de oxigênio, porque as pessoas estão morrendo com falta de ar, a gente precisa pensar o que a gente deseja para o nosso futuro. É só isso, né? Se a gente deseja um futuro de negação, de absurdos, ou se a gente deseja um futuro de estudo, de abertura na mente, né? E eu repito o que eu falei da última vez. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente foi vacinado. E se existe pressa para se produzir uma vacina, é porque tem muita, muita, muita gente morrendo. E vai vir muito mais. Estamos vivendo o resultado do Natal e do Ano Novo. Infelizmente. É isso.